Voltamos com o nosso segundo tema da noite, então, empreendedorismo, música e arte. É uma mistura possível, né? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo aqui. E a ideia é que, pode-se dizer que acho que há anos, nos últimos anos, na cidade de São Paulo, há uma espécie de bolha cultural, onde diversos eventos ligados à música, né? A maioria deles festas, mas também shows, performances e até piqueniques, né? Têm sido organizados por coletivos que são, a princípio, independentes, né? Então, o financiamento desses eventos tem tipicamente duas origens, ou privada, que vem do próprio investimento próprio ou de algum patrocínio de uma empresa, né? Ou um financiamento estatal, através de editais de cultura, né? Uma questão aqui é se esse tipo de financiamento altera a independência e a qualidade artística ou a qualidade cultural do evento, né? E em alguns casos pode tornar o evento simplesmente um negócio de entretenimento, né? E o que não tem nenhum problema, é razoável e tal, mas eu acho que há uma conversa aqui, né? Então, uma pergunta é, será que é possível a gente encontrar um balanço aqui entre empreendedorismo, música e arte, né? E por outro lado, será que justamente essa mistura, né, entre o empreendedor e o artista pode criar novas formas de misturar e de se criar música e arte, né? Então, para debater essas questões e outros temas aqui dentro, né, outras ideias dentro desse tema, eu convidei aqui 3 pessoas com diferentes trajetórias na produção de eventos musicais, né, e são relacionados aqui com a música. E então eu queria convidar vocês 3 para sentar na mesa, né, enquanto vocês se acomodam. Eu vou apresentar com mais cuidado. Por favor, o David Genuino, o Frank Ejara e o Guga Roselli. Por favor, sentem-se aqui na mesa. Bom, o David Genuino é advogado, DJ e produtor musical há 10 anos. Se vocês, por favor, me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada. Ele discoteca regularmente pelo país, discotecou, né, pelo país, em clubes como o The Edge, o Varung, entre outros, e também pelo exterior. E nos últimos anos ele tem investido na produção de eventos, como a Festa ODD, cuja estética industrial poderia ser até chamada de estética pós-moderna. O Frank Ejara é coreógrafo e dançarino. Ele tem uma origem diferente, né, nos movimentos de rua, né, do break, do hip hop. Criou diversos espetáculos como a Companhia do Ritmo e o Som do Movimento, que são internacionalmente aclamados, né? Além do trabalho com dança, o Frank tem, nos últimos tempos, se experimentado como produtor musical, tá? O Guga Roselli, se eu não me engano, você é engenheiro, né, Guga? E há 10 anos tem produzido eventos como o Festival de Verão Maré, que acontece em praias do Nordeste, e mais recentemente as festas Babel e o Festival Marisco, que trazem para a SP, para São Paulo, artistas da cena de música eletrônica, nas vertentes house e disco, misturando com artistas de música popular brasileira, como o Azimuth e o Marcos Var, tá? Então, por favor, vocês têm cerca de 10 minutos aqui para fazer uma explanação inicial, e aí depois a gente pode fazer uma discussão entre nós. Não sei. Começa com o Frank. Na verdade, o que eu trouxe é um mini release do que eu faço visualmente, talvez, para quem não conhece. Então eu trouxe um vídeo que tem... A gente pode mostrar o seu vídeo e aí a gente... Aí eu posso falar sobre o que está ali, como foram as produções que estão ali. Tá legal. Tem um áudio. Certo, deixa eu só ver se eu consigo. Acho que não precisa colocar a tela inteira. Em 1999, a Companhia Discípulos do Ritmo iniciou seus trabalhos e projetos para um futuro ainda incerto. Logo começaram os ensaios, e depois de vários pocket shows, teve início a criação de um espetáculo que não chegou a ser finalizado. Entre 99 e 2000, os Discípulos do Ritmo estiveram em turnê como convidados no espetáculo A Margem dos Trilhos, do Balé Estágio. Isso deu suporte e
e experiência ao grupo para o que estava por vir. Tá Limpo é um espetáculo versátil que torna possível a dança ir onde o povo está, seja no teatro com grandes recursos ou em praças públicas. Tá Limpo pode ser apreciado por todos os públicos: jovens, idosos, crianças, estrangeiros, brasileiros, enfim, todos. Tá Limpo abriu as portas para os discípulos do ritmo no mundo. Foi o cartão de apresentação. Esta criação trouxe experiência para os espetáculos que o sucederam. Você vai ter que falar uma hora ou outra. Que seja agora.
então, essas são as 2 áreas que eu trabalho, é a Companhia de Dança Discípulos do Ritmo, que é uma companhia que foi formada em 1999, e a ideia é trabalhar especificamente com danças urbanas nas artes cênicas, né, como um trabalho de espetáculos. E mais recentemente eu abri o selo Mecanismo para lançar a princípio o disco da Cláudia, que por acaso é minha esposa, mas aí a gente já lançou também as trilhas sonoras dos últimos espetáculos da companhia, porque eu também achei que era um campo interessante, já que todo mundo nos finais dos espetáculos pedia uma trilha sonora, queria saber o que a gente tinha dançado. Então vamos começar a produzir essas trilhas e também lançar em CD para que as pessoas tenham acesso a essas músicas, também colocar novos produtores no mercado. Então, basicamente, essas são as 2 áreas que eu trabalho, mas eu também sou DJ, então eu, por exemplo, faço um trabalho que também é relacionado com a dança, mas é um evento chamado Jean Olido, que acontece lá no centro de São Paulo, na Galeria Olido, já indo para 10 anos. Em março vai fazer 10 anos que a gente faz um evento lá todo primeiro domingo do mês. Então, é um evento que começou, que era um espaço para algumas pessoas da dança praticarem. Então, começou com 20, 30 pessoas que se encontravam no Ibirapuera, e a gente começou a ir para lá porque era um lugar fechado, né, a vitrine da dança, tem recurso de som, então a gente poderia praticar lá. Só que hoje já são 400, 500 pessoas que circulam lá, e a gente já invadiu o corredor da Galeria Olido com esse evento. E o evento é uma sessão de espaço, então ninguém ganha nada, todos os dias que a gente convida vão lá para tocar de graça para a galera. Eu, como produtor, também não recebo nada. Na verdade, é só um evento da cultura para fomentar novos dançarinos e a troca de informação entre dançarinos profissionais e a nova geração que está chegando. Então, nesses 9 anos, a gente já tem dançarinos que cresceram e se educaram dentro da Jean, aprendendo lá, né? Então, essas são algumas das coisas que eu tenho feito como produtor, né, e investido. A Companhia de Discípulos do Ritmo, ela nunca teve nenhum apoio, nem patrocínio, nem fomento, nem PROAC, nem Lei Rouanet, nenhum tipo de apoio para fazer as produções que a gente fez. A gente tem 7 espetáculos de dança e a gente circula bem no estado de São Paulo, né? Eventualmente a gente vai para alguns outros estados, na cidade de São Paulo também, e a gente fez muitos shows no exterior, né? De 2002 até 2010 a gente viajou praticamente, fazia 4, 5 turnês pela Europa. Isso reduziu bem de 2011 para cá, mas a gente tem uma carreira internacional bem mais ativa nesses 8 anos de 2012 até 2011, 2013. Então, e tudo isso sem apoio, sem realmente um investimento, um investidor, a não ser eu mesmo, com os recursos que a gente tem para trabalhar. Agora a gente volta depois, acho que essa temática. David Genuíno, por favor, sua introdução aqui. Boa noite a todos, eu sou o Davis, né? Eu sou DJ, produtor musical e também faço a produção e a curadoria de alguns eventos aqui em São Paulo. Acho que hoje o mais notável deles, o mais conhecido do público, é a OD, né, que é um espaço artístico não só para a música, né, como arte, mas também as artes visuais. Nós trabalhamos em regime de incentivo ao artista, né? A OD é uma plataforma para que ela crie bem-estar para os seus artistas, né? Quando determinado artista alcança algum objetivo, ele abre espaço para um novo artista, ele convida um novo ente para participar, seja um performer, seja um DJ, seja um produtor musical, né? A OD ela tem alguns formatos que ela acontece em São Paulo. Acho que o mais expressivo e mais relevante para a cidade hoje é o evento de rua, né? Onde a gente ocupa espaços inusitados da cidade. Nós já fizemos desde evento na Cracolândia, a Ponte das Bandeiras, uma praça perto do 23 de maio, e agora nesse último final de semana nós ocupamos o Parque Dom Pedro, né? O que a gente entende, né? Qual é o legado da OD, o que a OD tem feito pela cidade? Na verdade, a OD ela é mais uma voz ativa na cidade de São Paulo, no que diz respeito à maior oferta de diversão, né? Acredito que hoje a gente vive, né, bons momentos, né, Guga? Tem muita oferta de palcos, muita oferta de eventos, e a OD é apenas uma voz no meio de tanta gente bacana fazendo esse trabalho, né?
E é muito bonito ver tudo isso acontecendo, né, Guilherme? Porque você vê pessoas comuns com quase ou nenhum recurso, né? Nem apoio da prefeitura, e muitas vezes, né? Financeiro, eu digo, mas apoio institucional, né? Se unindo e fazendo, né, um evento acontecer, né, entregando cultura e diversão para a população e fazendo com que as ofertas sejam mais acessíveis em todos os sentidos, né? Eu entendo que São Paulo viveu um momento de enclausuramento, né? As pessoas ficavam presas nas suas casas, só iam para o shopping, ou só iam para clubes, ou determinados tipos de eventos, bares. E agora com essa possibilidade, né, de você levar a luz para lugares onde era escuro, né, que onde a população vai, onde ela ocupa, ela leva a luz, deixa de ser um lugar não seguro e passa a ser um lugar seguro, né? E a gente começa a entender que o quanto é importante para a população, para o cidadão, que precisa de ter mais acesso à cultura, paga ou de graça, mas se for pago que sejam preços que sejam acessíveis para a maior população. E também, quando você tem essa ocupação feita de forma coordenada, né, você tem, acho que, uma maior potência, uma maior entrega, né? Então, hoje, você tem essa quebra de monopólio na cidade de São Paulo, onde meia dúzia de pessoas tinham o direito de explorar atividade e entretenimento, né, shows, casas noturnas e coisa e tal, e pessoas comuns começaram a fazer esses eventos, né? E essa somatória fez com que São Paulo se tornasse essa meca, né? SP na rua, virada cultural, todo final de semana você encontra um evento de rua, um evento gratuito, né? Isso é muito bom, né? Então eu acredito que isso é um momento de apropriação da cidade pelo cidadão. Acredito que esse processo é um processo que não é reversível, não tem volta mais, mesmo tendo forças contrárias querendo pregar que isso deve ser monopólio de alguém, isso não vai acontecer, né? Acho que a população pode ser elitista em algum momento, mas ela não é burra de querer fechar Paulista para falar, olha, eu não quero que tenha Paulista para me divertir, né? Que mais? Eu acredito muito que, do ponto de vista prático, né, para quem não sabe como funciona, né, festa de rua, é muito simples, né? Desde que você tenha uma autorização concedida pela subprefeitura, né, da cidade de São Paulo, de qualquer um que seja a região, você pode ocupar a cidade, desde que sejam respeitados os seus horários e a lei do PSIL, né? Então, por exemplo, nesse último final de semana, nós reunimos aproximadamente 1.000 pessoas dentro do Parque Dom Pedro, das 3 da tarde até as 10 da noite. A prefeitura nos deu o quê? Simplesmente a liberação do espaço e delimitou onde a gente poderia montar a nossa tenda. A gente não poderia impedir o trânsito de ciclovias ou ciclofaixas, quadras de futebol, campos de futebol, e a gente teve lá essa aderência de uma população em massa. Todo tipo de gente, família, criança, adolescente, jovens, pessoas maduras, cachorro, enfim, tem sido muito divertido fazer tudo isso. Mas a OD não só é a festa de rua, né? A OD também é uma festa paga, né? Que a gente tem por objetivo exatamente promover o bem-estar desses artistas. Então, para mim foi muito gratificante, né? Para nós, né? Não sou só eu, né? Tem o Márcio Vermelho, tem os Opelar, né? Que são os meus sócios na festa, que são tão importantes para que tudo isso aconteça. A gente fica muito feliz, né, quando a gente consegue absorver mais um artista, né? A gente aumentou muito o nosso número de performances, a gente aumentou a quantidade de horas que a gente vem oferecendo à festa, né, para que a gente possa encaixar mais artistas. A gente tem dado uma grande oportunidade para o DJ diferente da que ele tem num clube, da que ele tem num grande festival. O que isso significa? Ele pode apresentar uma música que ele vai causar melhor impressão para o seu público. Ele não vai preocupado que ele tem que tocar para agradar, ele vai lá para simplesmente se expressar. Eu acho que isso se perdeu ao longo dos anos em muitos roteiros da música, né? E resgatar isso para mim é muito importante, acho que para todos nós é importante, né? Então a gente entende que a OD hoje, para nós como, né, residentes ali, curadores, enfim, colaboradores, é muito importante, é uma vitrine para nós, mas também para o DJ convidado e também para os performances, né? A gente tem dentro das artes visuais diversos debates, né? Transfobia, direitos das comunidades LGBT, a gente tem a questão dos preços, tentar praticar a política de preço mais acessível, tentar vender bebida e comida de melhor qualidade, para que as pessoas possam durar,
segurança, corpo de bombeiros, ambulância, tentar preencher todos os requisitos necessários para que a pessoa tenha um bem-estar, para que essa experiência seja marcante para ela e para o público, né? A gente ouviu aqui no primeiro pedaço do painel qual é a cadência de uma noite, né? Ela começa, ela sobe, então todo o line-up é pensado para a entrega dessa experiência. Então toda a parte de comida, bebida, iluminação, a gente tenta ofertar com preços mais dignos, né? Não tem nada demais, não tem nada de obsceno em fazer isso, né? A OD também tem tentado amplificar essa mensagem, né? Indo para outras cidades. A gente está agora também no Rio de Janeiro, todo mês a gente faz OD em São Paulo e no Rio, a gente já foi para Florianópolis e agora a gente tem planos de ir para outras cidades, né? Como é que tem sido feito? Nós nos comunicamos com os nossos pares, núcleos independentes que fazem a mesma coisa que a gente tenha o mesmo nível de propostas, ou melhor, que a gente tenha um mínimo de admiração, né? A gente acredita que toda boa relação nasce da admiração. A gente olhou, admirou o que aquele cara está fazendo, não importa se ele está fazendo do jeito dele ou do nosso, a gente quer estar junto, a gente quer amplificar, e aí a troca de experiência é muito boa, né? Eu estive em Belo Horizonte há 2 meses atrás e tive uma experiência única lá, eu não esperava, né? E hoje a gente tem essa sinergia, né? Belo Horizonte vem tocar na OD, a OD vai tocar em Belo Horizonte, tem sido muito legal para o pessoal da Masterplano. Bem, o que mais que eu posso falar, né? Acho que do ponto de vista de empreendedorismo, música e arte, eu vejo que é uma combinação hoje perfeita, né? Durante muitos anos a gente viveu esse obscurantismo, né? Onde poucos podiam e aqueles que queriam eram tolhidos, né? Não tinham direito, não podiam. Então é legal ver que pessoas comuns hoje vão lá, se unem em uma reunião, né? Não é um negócio, né? Lógico que conforme vai crescendo, né? Hoje tem números maiores do que ela tinha um ano atrás, ela começou, sei lá, com 200 pessoas, hoje ela, né, tem festas com mais de 1000 pessoas, a gente entende que alguma hora a gente vai ter que mudar. E eu acho que esse ponto de partida é o que precisa ser discutido hoje, né? Uma coisa é você comparar um comércio estabelecido, uma lanchonete, com o cara do carrinho cachorro-quente, né? Ele partiu de um ponto, né? Ele quer chegar na lanchonete, ele quer ter a licença para poder vender comida e bebida. É o que a gente quer, né? Ter um diálogo com o poder público para falar, olha, a gente cresceu de tamanho, a gente está numa situação hoje que precisa da anuência do poder público para funcionar de forma totalmente regular. O que você pode nos oferecer? Já que nós somos relativamente importantes para o bem cultural da cidade, né? Eu acho que é isso, gente. Acho que não tem muito que me alongar. É uma conversa, acho, bem razoável, e nas perguntas a gente pode falar um pouquinho mais. Tá ótimo, obrigado. A gente volta nos assuntos aqui. Legal. Guga, por favor. Bom, Guilherme, primeiro essa pergunta que inspira essa conversa é uma pergunta que eu faço todo dia para mim. Acredito que Davis também, Frank também. Acho que a gente passa todos os dias, quando se trabalha com arte, se perguntando se o dia de amanhã vai dar, não vai dar, economicamente falando, o quanto eu vou poder levar essa paixão para frente. Então é um tema que acho bem atual e bem pertinente para a gente conversar nos dias de hoje. Eu quando comecei 100% pela arte, né? pela vontade de ouvir música, de curtir música. Então, nessa trajetória que acho que tem mais de 10 anos, acho que tem 15 anos, eu passei diversas vezes pelo momento de parar. Vou só curtir a música então, mas aí eu queria curtir a música com pessoas que eu gostava, queria reunir as pessoas em volta da música. Então, voltando para a história do empreendedorismo, acho que o empreendedor a definição de empreendedor é aquele que busca o novo, e quem busca o novo precisa se arriscar bastante,
né? Porque o novo nunca foi feito, ou foi feito diferente, enfim. O novo é uma coisa que exige que você se exponha, se arrisque. Então, quais são as qualidades desse cara que se arrisca? Além da coragem, de alguns atributos técnicos, é o imaginar, né? O imaginar, e aí volta-se para o artista. Que o artista tem essa característica de imaginar, essa facilidade de imaginar. Enfim, toda essa coisa da arte e o empreendedor, eu acho que nós todos aqui sabemos que é você achar o balance disso tudo, né? O quanto de arte pode se colocar e para se pagar, continuar se pagando as contas, né? E é isso que eu vivo todo dia, acredito que eles também passam por isso. Eu acho que se para um artista a gente quer trazer o melhor do mundo para tocar aqui na festa e quer dar tudo de graça se puder, então acho que esse é o grande desafio. Então daí às vezes que a gente tem que achar esse balanço e saber onde que você pode cobrar sem cobrar demais, mas você quer trazer o artista fora para trocar junto, você quer dar uma chance para um cara daqui, você tem que também trazer o cara, enfim, o artista. Então, acho que esse é o grande equilíbrio. A Maré, ela surgiu primeiro de uma paixão e hoje, para que eu continue colocando essa paixão em prática, ela é um negócio também. É um negócio que às vezes perde, às vezes ganha, né? É um negócio que não é rentável ainda, mas é um negócio que foi construído com paixão. Para me apresentar um pouco, eu sou engenheiro, fiz engenharia e comecei construindo e em paralelo tocando minha paixão, porque a paixão não dava dinheiro, e então eu construía e no meu tempo livre eu tocava minhas coisas de música. De lá para cá a gente sentiu a necessidade de fazer de constituir uma marca, porque até metade do caminho nem marca tinha. E a marca ela veio para que as pessoas pudessem se identificar com algo que tivesse um nome e assim a gente conseguisse rentabilizar de alguma forma e transformar isso em realidade. Enfim, eu acho que é uma mistura que não só é possível, como ela é do dia a dia mesmo, se arriscar e fazer um projeto. Um músico, quando ele faz uma música, ele não sabe se aquilo vai dar certo, é 100% no risco, né? É uma coisa que pode não dar em nada, tanto é que você pega artistas que tem 10 vezes o repertório que não foi lançado, né? O lançado é 10%, 1%, realmente é o melhor que é lançado, é a melhor parte que é lançada, mas muita coisa ele fez, achava que aquilo era bom e aquilo não vende. E as festas também sempre foram muito assim, né? Você ia fazer um projeto, você só ia saber se ia pagar as contas no dia ou no dia seguinte, né? Hoje em dia ainda com a tecnologia você hoje em dia vende muito convite antecipado, então você consegue ter uma projeção um pouquinho menos, mas sempre foi um risco enorme. Então, o cara faz uma festa no Parque Dom Pedro, que nem o Davis falou, e se chover, né? Então, enfim, no caso lá é aberto, então o risco é menor, mas mesmo assim existe risco do sucesso da operação. Enfim, acho que é por aí que eu entendo essa mistura. Tá legal, obrigado, Guga. Eu ia sugerir que, não sei, eu vou abrir a discussão da mesma forma, se alguém tiver alguma questão a fazer, acho que a melhor coisa é a gente fazer da mesma forma que a gente fez na mesa anterior, coletar perguntas e colocar para a mesa, e acho que eu tenho várias perguntas para fazer também.
em alguns detalhes. Primeiro, vou abrir para vocês, se alguém tiver algo para falar. Eu acho que Não, pode falar. não, eu acho só curioso e ao mesmo tempo simbólico que as pessoas que estavam aqui na primeira parte da mesa clamando por revolução e de certa forma, uma realização de coisas que a gente tem, que a gente sabe que pulsam, né? Não estejam aqui agora justamente vendo como talvez a gente consiga de fato realizar as coisas, né? Então, achei muito surpreendente mesmo e queria agradecer. Obrigado. Vamos ouvir de novo. Bom, minhas duas perguntas vão para o Davis. Eu acho que a gente teve, por causa das festas de rua, na verdade, a gente tem agora talvez uma mudança no cenário de como vão ser as festas na rua, talvez, esse movimento de festa independente e tal. Queria saber um pouco como que você vê isso, porque eu acho que teve um apoio grande, vem tendo, né? Da prefeitura, não, é o que você falou, talvez não financeiro, mas institucional, é um apoio forte. Eles gostam, pedem, contratam às vezes algumas festas, festa-mel, para eventos virados, etc. Então acho que isso é um apoio institucional forte e talvez mude. Então eu queria saber se vocês estão pensando nisso, se esse tema já veio à tona. E o ponto 2 você falou que, enfim, o objetivo de vocês é talvez galgar um espaço com poder público em que vocês cheguem e falam, tá, que, dada a nossa importância para a cultura do município, o que vocês podem oferecer? Queria saber o que você espera ou pensa que eles possam oferecer e se isso vai tirar a ode da rua ou se vocês pensam em não tirar, o que você espera que o poder público ofereça? Vai agora a resposta ou vai esperar mais perguntas? Não, eu só queria colocar um detalhe aqui para entender um pouco melhor em relação a... O Guga falou, eu era engenheiro e tal. Hoje em dia, você ainda tem um escritório de advocacia, você ainda tem a sua empresa de engenharia, Frank, não sei como é que você paga as contas, como é que é na prática, ou nos últimos anos? Não, eu fechei o meu escritório de advocacia. Eu decidi no meio do meu ano passado que não dava mais para levar as duas coisas com qualidade. Eu já vinha fazendo um plano para que isso acontecesse, o plano aconteceu antes da hora. Bom, né? O que aconteceu? Foi muito difícil, assim, cair, mudar de realidade, né? Todo dia uma alternância de humor, às vezes, né? Porque tinha uma rotina, agora ela é totalmente diferente, né? Até o exemplo que o Guga deu é acordar, fazer música e esperar que ela vire resultado em algum momento. Estou tendo felicidade de colher frutos de coisas que eu plantei, de músicas que eu lancei no passado atualmente, então isso está me ajudando, está me mantendo de cabeça erguida. Mas não, eu decidi, eu tenho os meus processos, eu tenho algumas coisas em andamento, mas hoje é 99,9% dedicado para a minha carreira artística. Aproveita, acho que, não sei se... Eu tenho ainda escritório de engenharia, mas eu tenho construído pouca coisa, que tem projetos especiais e às vezes ligados à música também, que eu gosto bastante, essa parte de acústica, então eu já construí alguns clubes no Rio, em São Paulo, estúdio de música, até eu e o Davis a gente já fez várias coisas também juntos. Então eu tenho procurado fazer o necessário para equilibrar minhas contas e de preferência projetos especiais ligados a essa coisa. Conseguiu juntar as duas coisas, Sim, então, sim, com a sua expertise com o interesse. Exato, mesmo nos eventos também a gente trabalha muito com cenários paramétricos, né? Cenários que dependem muito de cálculos estruturais, cálculos de engenharia, então a gente, eu costumo unir, trabalho com uma equipe de arquitetos também, a gente faz alguns cenários aí mirabolantes. Além das festas, você mencionou clubes, estúdios, quais foram? Sim, eu construí o The Edge, né? Aqui e o futuro do Rio, se é que vai ficar pronto, e construí um estúdio com o Davis também, aqui nos Jardins. Foram esses.
lugares assim que eu me lembro, alguns restaurantes que tem clubs, que nem o Ramona, que tem um bar embaixo. Enfim. Eu só vivo do que eu faço agora, artisticamente falando, mas eu sou técnico de som, então eu trabalhei em estúdio nos anos 90 todo. Eu trabalhei desde estúdio de música sertaneja, gravando dupla, a banda de hardcore, eu trabalhei em vários estúdios. Mas aí entre 98 e 99, eu sempre dancei a minha vida inteira, desde quando eu era pequeno, mas aí comecei a... Eu vi uma companhia americana chamada Get Original e eu decidi que eu queria fazer parte de uma companhia como aquela, e eu fiquei com aquilo. Mas no Brasil não ia surgir uma companhia de dança como aquela, então eu tive que criar a companhia. Aí em 99 eu criei a companhia e ainda continuei trabalhando ali alguns horários como engenheiro, mas já comecei a fazer alguns shows, aí chegou uma hora que eu já ficou equivalente, tipo assim, olha, acho que eu posso trocar, ficar totalmente na dança. E aí desde 2000 eu só vivo da companhia e agora abri o selo e agora sobre pagar as contas e estar equivalente ainda não é uma coisa que eu posso dizer, porque eu tenho investido muito mais do que retornado, então, principalmente no selo, porque o que me atrapalha às vezes é essa coisa de gostar de fazer o pioneirismo, aquilo que ninguém fez ainda. Né? Em vez de falar, pô, podia fazer um negócio que todo mundo faz, era só seguir ali, dava certo, não. Vamos fazer uma companhia de dança urbana, nunca teve no Brasil, como é que a gente pode fazer isso? Vou abrir um selo de black music e fazer R&B em português, quem tá ouvindo isso no Brasil agora, entendeu? Então assim, é uma coisa que eu espero que o futuro me agracie, mas ainda é por investimento. Já que a companhia foi diferente, né? É o que coloca minhas contas em dia e até que me dá dinheiro para investir no selo foi a companhia de dança. Ele falou uma coisa e eu acho que todo artista é um pouco promoter, assim, e tem que começar a vender e daí cria o palco para você mesmo atuar, enfim, acho que é por aí. Quando eu vou para o escritório eu falo assim, deixa eu vender Avon, eu me sinto vendedor de Avon, eu ligo para os lugares assim, então, eu sou franquejada da companhia de discípulos, você já conhece o nosso trabalho? Você conhece? Convencer alguém, mas dança de rua, mas vocês não dançam na rua? Não, mas você vai ter que explicar a história da dança, como que é feito o nosso trabalho, posso mandar o material, aí você vai marcar uma reunião, aí vai ter que derrubar preconceitos. Então assim, é um trabalho de vender um produto que não está no mercado, que a pessoa não conhece. Então eu tenho que vender, tenho que fazer a promoção, tenho que criar o produto também, porque afinal de contas eu sou o diretor e o coreógrafo, às vezes criar a trilha sonora, então é meio que faz tudo. É assim que funciona o processo. Claro, é diretor comercial também. Exatamente. Também. Davis, acho que tem outra pergunta. Acho que tinha uma... Acho que aqui ia fazer. Não, mas a Daniela você respondeu. Não, mas tem mais uma aqui, ó. Então, por favor. Não. Claro. Primeiro vai pro Fran, que eu sou formada em balé e eu tive essa situação na minha vida. Eu sempre fui dançarina, bailarina e agora, atualmente, eu tô com um projeto de música. Então eu queria, na verdade, perguntar um pouquinho da sua experiência, como foi conseguir traduzir o universo da dança, dos movimentos e fazer isso funcionar dentro da música, que é uma dificuldade que eu encaro muitas vezes, conseguir fazer o que eu quero, traduzir com o meu corpo, dentro de sons e timbres, enfim, encontrar o que anda alinhado. Então, eu vivo dentro da cultura hip hop desde 84, né? Então, quando eu comecei, eu não separava muito, eu não sabia muito o que eu queria ser. Se eu queria fazer a música, se eu queria dançar, eu gostava do grafite, então eu desenhava. Em todas as áreas artísticas eu estava meio que envolvido. E aí, ok, a pessoa disse que eu danço bem, então a dança foi ficando. Mas eu sempre peguei os discos, sempre tentei mixar, então as coisas andaram juntas, assim. Aconteceu de eu montar a companhia de dança primeiro, mas na mesma época eu já tinha música escrita, já tinha produção, já estava tentando fazer coisa em drum machine, então... E aí agora eu me sinto retomando o foco para a música. Mas, na verdade, o tempo todo eu acho que não tem como desassociar música e dança. Tipo, é uma coisa feita para outra. Eu até acho muito louco no Brasil, falando do tipo de música que a gente faz, que eu sinto a black music desassociada da dança. Eu sinto que as pessoas que se envolvem com black music, soul e funk, é uma coisa às vezes que soa meio elitista, que parece que se você suar dançando, vai pegar mal.
entendeu? Porque as pessoas parecem que a dance music é o eletrônico, é o house, e fica pensando que soul, R&B, e não é música para dançar. Então, 20 anos atrás não era o contrário. então, mas é muito estranho, e hoje eu sinto isso. Eu sinto que a gente está tentando fazer a black music voltar a dançar de novo no Brasil. Porque parece que parou lá no Tim Maia. Depois das pessoas que tentaram fazer o R&B no Brasil, e soul ficou uma coisa muito do crooner, muito do... Eu sou um cara que canta bem, e aí as pessoas parecem que não dançavam, igual a do Tim Maia, Cassiano para trás. Então, a ideia com o meu selo e com os artistas que a gente está contratando, a gente tem mais 2 artistas para lançar disco até o ano que vem, é fazer uma black music dançante, exatamente porque eu venho da dança, então não faz sentido para mim que a gente coloque as pessoas para dançar. Respondeu. Respondeu. E aí a segunda pergunta é pro Guga, na verdade era muito ligado à sua experiência também. Até que ponto a arte entrou na sua vida, até que ponto o empreendedorismo entrou? Eu ouço muitas vezes em reuniões o seguinte, você tem que cuidar só da sua arte, porque eu canto, então você tem que pensar só na música, você não pode cuidar da parte estrutural, você não pode se envolver nos negócios, nos contratos, você vai te tirar a sua criatividade. E eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho empreendedorismo assim na minha veia, então eu fico também nesse ponto de equilíbrio que você mencionou, onde eu às vezes tenho dificuldade de saber onde que eu vou pisar, até que ponto eu posso, enfim, abraçar ambos os universos. Eu acho que aí é um pouco de disciplina, que você tem que se colocar algumas metas de se dar algum tempo de determinado para criar, para sair do seu ambiente de trabalho, sair daquele... Porque se você ficar no escritório correndo atrás do empreendedorismo, de fazer o projeto, não é só isso, realmente dentro do escritório não dá assim, pé muito para grandes criatividades. Assim, acho que você fica naquele... Sempre vai aparecer uma coisa ou outra, ainda mais hoje em dia que você tem milhões de chats acontecendo, seu computador está aberto com o WhatsApp na tela do computador, o chat do Facebook, o e-mail, eu coloco o telefone no mudo e fica tudo ali do mesmo jeito. Então, eu sinto essa dificuldade e essa é uma meta minha do ano que vem, que eu quero tirar um dia da semana para sair do meu ambiente de trabalho e ficar, sei lá, vou no café da Pinacoteca, ficar lá sem me cobrar, sabendo que esse é um tempo de criatividade, colocar na agenda como um tempo para criar, nem sempre vai sair naquele tempo, mas eu acho que faz com que deixa a mente mais arejada e aí as ideias vão vir mais. Então acho que é um pouco de determinação de você separar esses 2 tempos para você não se cobrar às vezes quando você está num ambiente super criativo e daí você está se cobrando que você não está trabalhando, que você não está rendendo. Então acho que é um pouco por aí. O que a gente faz muito aqui no meio acadêmico é tirar um ano sabático. Às vezes você está falando um dia por semana, né, para pensar nisso. Às vezes a gente tira um ano inteiro. Não é uma radicalização, é porque depende um pouco da estrutura do trabalho. Então, que às vezes não dá para você parar um ano, parar um ano perde uma sequência. Não vai dar certo, você vai perder perde uma sequência, talvez. Mas em alguns outros meios a gente faz isso mesmo, precisa de um tempo próprio. Quem trabalha em ambiente corporativo é vital hoje em dia, essa rotina maluca que tem. Eu nunca fiz nenhum ano sabático, mas eu tinha disciplina de falar, eu vou tirar 2 períodos de férias por ano, nem que se for de 10 dias cada um, que foram, sei lá, 10 anos sem férias, assim, aquelas coisas de você falar pra quê, né? E é exatamente isso, meu pensamento é como o do Guga, né? Eu acho que a criação vem do momento de abstração. Não adianta, para eu criar durante um dia pesado, cheio de reuniões e pensamentos, não abre espaço. Eu até posso ter uma ideia, eu vou anotá-la, mas eu não vou conseguir executá-la. E aí quando eu sentar para executar, talvez eu já não tenha o mesmo frescor, assim, aquela mesma energia. Assim. E no final das contas cai numa máxima super empreendedora, que é aquela que quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu acho que é um pouco isso, que é você tirar um tempo para você pensar, que aí é no final das contas o que acho que está por trás desse ditado, na verdade não é que se você não fizer nada você vai ganhar dinheiro, mas é que você vai ter ideias, né? Você vai arejar a mente, vai conseguir. Então acho que é mesmo colocar na agenda ali, poxa, sexta-feira eu vou para um lugar diferente, me inspirar, vou levar um livro.
Aí depende muito da profissão, vou dar tempo para minha mente, acho que é isso. Dá para fazer as duas coisas. É minha meta também fazer isso ano que vem. A gente se cobra muito, né? A gente fica ali correndo. Né? Gosta, né, da necessidade de fazer alguma coisa. Você acostuma, né? Sua cabeça você começa com a adrenalina da produtividade. Né? Eu estou em processo de detox. Né? Eu acho que tinha uma pergunta. Posso responder, né? Vamos lá. Existe uma preocupação, né? Como a gente ainda vive no campo do talvez, eu estou deixando, né, primeiro vir a ação para ter alguma reação, mas ela já está sendo construída. Né? Eu acho que tudo que eu falei aqui hoje tem muito a ver com a nossa preocupação também, né? Onde parece-me irreversível o que São Paulo vive hoje. Nada inteligente tentar se tirar dos movimentos de rua, a expansão da cultura, para se fechar e clausurar ela dentro de um ambiente fechado privado, deixar na mão de 6 pessoas. Né? Não parece inteligente que 6 caras com grana podem ter direito de explorar o entretenimento e nós aqui, que talvez não tenhamos as mesmas condições, não temos esse direito. Né? Não parece nada inteligente tirar tantos postos de trabalho de tantas pessoas que se beneficiam. Né? Eu uso como exemplo o que a OD faz, eu uso bastante o exemplo do que aconteceu em Amsterdã. Né? Amsterdã tem um prefeito da noite. O cara só anda à noite, ele vai até o seu estabelecimento e pergunta: como está funcionando aqui? Aí você vai falar: poxa, meus funcionários estão reclamando, não tem creche para as crianças. Porque quem trabalha à noite precisa deixar as crianças em algum lugar. O ônibus está parando meia-noite, mas eu vou até meia-noite, o cara da cozinha sai 1 da manhã. Então, peraí, eu vou tentar então fazer com que o ônibus, a linha de ônibus venha aqui até 1h da manhã. Então, nada parece inteligente reverter esse processo, na minha opinião. Então, para isso eu digo que é irreversível. Né? E eu acho que tem tanta coisa que a atual administração, para o futuro a administração tem que fazer primeiro, tem que se preocupar primeiro, do que se preocupar com um bando de moleque fazendo festa. Né? Eu me considero moleque ainda, tá? Fazendo festa, né? Propagando cultura. Ninguém está indo contra a administração, muito pelo contrário, está ajudando, porque a administração não consegue fazer, a iniciativa privada, esse bando de moleque inconsequente vai lá e faz. Né? Então eu prefiro trabalhar. Desculpa, Davis, eu não acho que é um bando de moleque. Se você vai atrás dos seus sonhos, se você vai fazer o que você gosta, o que você acha divertido, né? Pode parecer coisa de moleque, mas. Não, eu falo do moleque no sentido saudável, de falar, como o Guga falou, é uma ideia, vem, eu quero fazer, como o Frank falou, é um pioneirismo. Eu acho que isso é o espírito moleque, não que não sejam sérios, né? Muito pelo contrário. Todos os meus pares aí de todas as festas alternativas de São Paulo, se você senta para conversar com eles, eles vão te dar aulas de história, de sociologia, de política, de conhecimento musical. Então, sabe, tem que se respeitar mesmo, as pessoas, você está coberto de razão. Né? Eu só gosto de falar desse frescor, dessa energia, né? Porque é triste deixar São Paulo escurecer de novo, sabe? Perder esse brilho todo esse movimento. E a outra pergunta o que a OD ou os outros movimentos esperam do poder público? É diálogo, é entrega, sabe? Falar, olha... Mas é ajuda financeira? Não. Se vier ajuda financeira, é até o outro ponto que eu ia adicionar na conversa que você falou na sua introdução. Eu acho que primeiro, assim, ocupar a rua é fundamental. A OD não vai sair da rua nunca. É o que a gente não pretende. E talvez com a infraestrutura e com a organização que você já tem, esse financiamento seja pouco necessário, né? Mas exatamente, a gente tira de um lado, como o Guga falou, é um exercício, uma ginástica. Tira de um lado para cobrir o outro, é prejuízo aqui, é prejuízo lá, mas você não vai deixar de viver os seus sonhos por conta de perdas financeiras, né? Você vai tomar cautela, você vai aprender com os erros, né? Caiu, levanta, bate a mão na calça e vai embora. Então eu acredito eu acredito que é sim fundamental continuar na rua, e se o processo começar essa luta, aí sim ocupar ainda mais a rua. Né? Ponto. Isso é fato. A guerra, guerra, entendeu? Declarada. E não vai ser pequena. Né? É uma população inteira sendo beneficiada na troca de interesses econômicos de poucos. E o que eu espero exatamente do poder público é uma regulamentação. Não está nem bem regulamentado para os estabelecimentos comerciais hoje, e não está nem bem regulamentado para os movimentos independentes. Então,
Aí está a inteligência, o que todos juntos devem fazer para que esse fluido da noite, né, caminhe junto. Porque são duas coisas que não devem deixar de existir. O clube, a casa noturna, a casa de shows e as festas independentes. Eles têm que saber conviver. Né? Eu acho que é isso que o poder público tem que fazer. Além de tudo que o Davis falou, eu acho que é um movimento que vem acontecendo, que as pessoas vêm buscando cada vez mais coisas novas. Então os clubes perderam muito público para essas festas independentes. E as festas independentes também estão tendo que se adequar, então, com esses preços justos, festas gratuitas. Então, realmente, isso é uma tendência que vem acontecendo, que é essa coisa das pessoas estarem mais ligadas, né? Não é só, você quer ouvir música, vai ali, tem o clube ali só, né? Então, estão acontecendo movimentos, é uma tendência, não tem como frear isso, né? Não tem como frear, eu acho que é um movimento irreversível mesmo, concordo com o Davis. E eu acho que o poder público, ele não tem regulamentação para evento, tem pouca para espaços de evento e nenhuma quase para espaços que não foram constituídos para evento. Que poderiam ser utilizados para uma revitalização, como aconteceu em Amsterdã. Você pegar zonas, por exemplo, muitos aqui já devem ter ouvido falar, a gente ocupa, sei lá, um galpão no Brasil, uma fábrica de manequins abandonada na Armênia. Sabe? É uma rua feia, gente. Um lugar fede. Não seria tão legal de poder criar um posto de trabalho ali, como eu falei, levar luz, transporte, gente, movimentação, e aí revitalizar. De uma maneira positiva, né? Claro, essa regulamentação que vocês dois citaram, um pouco mais na prática o que seria, porque por outro lado poderia atrapalhar, porque acho que em alguns países é tão regulado que você não tem espaço, não tem abertura, tem hora para fechar, tem hora para parar de vender bebida alcoólica, sabe? Começa a ser ultra regulado, então acho que também de novo é um balanço. Eu acho que é fácil, né? Eu acho que direcionar, né? Como um plano diretor, falar, olha, determinada região de São Paulo é carente de dança, é carente de transporte, é carente de entretenimento, e a gente precisa levar a cultura lá para elevar o status, a qualidade de vida dessas pessoas. Então ali é um lugar sacro, vamos dizer assim. É fundamental. Diz em termos de zoneamento. Entendeu? Eu concordo, não vou chegar ali no meio de uma região residencial e montar um sistema de som e ligar o som no último volume. Eu acho desrespeitoso. As nossas propostas não são essas. As nossas propostas são exatamente isso: ocupar a beira de um viaduto, embaixo de uma ponte, um armazém abandonado, perto da linha férrea, e por aí vai, né? E a nossa vontade é cada vez mais para os extremos, né? Periferia, extremo da Zona Leste, extremo da Zona Sul, e lá ensinar as pessoas a fazer o que a gente... Não ensinar, né? Levar experiência, ganhar experiência com eles daquilo que a gente faz. Né? Porque, na verdade, já tem gente fazendo coisa muito maior do que a gente na periferia. Festa de rua na periferia é muito maior. Desculpa, a gente está ainda aprendendo, com muita sinceridade, a gente ainda está engatinhando. Tem um ponto, Guilherme, que você falou que eu queria só não deixar em aberto, que é a questão da interferência financeira, né, na curadoria, pelo menos daquilo que nós fazemos, né. Eu não vejo problema de um núcleo independente aceitar apoio financeiro, desde que fique claro que não há interferência na sua direção artística, na sua estética visual. A OD tem os seus princípios, que não podem ser violados se alguma marca quiser nos procurar. A gente vai receber bem e vai avaliar se isso diz respeito ao nosso princípio, se isso vai ser ferramenta para deixar um legado. Se for para dar dinheiro para comprar roupa para os performers, lindo, maravilhoso. Se for dinheiro para ajudar a contratar um DJ que a gente tanto quer, admira, e que não tenha que ter uma troca tão invasiva naquilo que a gente entende que é sagrado, que é o nosso ambiente, ótimo, perfeito. Né? Trabalhar com edital, acho ótimo. Acho uma ferramenta que eu mal sei usar. Imagina o resto, né, de outras pessoas. Ou o resto não, né? A grande maioria das pessoas talvez não saiba tirar proveito disso. Né? Então também acho fundamental. Mas
Eu acho que para mim o maior prazer é se manter independente. A gente teve essa conversa hoje e sei lá, é diferente, né? O frio na barriga é maior, mas a alegria também é proporcional. Eu tenho mais 2 comentários aqui, depois posso abrir também. Eu queria, Frank, diz uma coisa, você estava falando da Jam Olido, né, que vocês dançam lá, é uma galeria, é um espaço fechado, então tudo bem, é a Secretaria de Cultura. Na verdade a gente começou se encontrando no Ibirapuera. Eram 20 dançarinos, exatamente. com o meu rádio, a gente ia com o meu rádio, e era um lugar que a gente era para praticar. Mas é justamente isso, deixa eu só concluir aqui. Anos atrás, o point, né, do break era a Estação São Bento. Eu sou dessa geração. E eu sei, então é uma coisa aberta, assim, né? É uma coisa na rua e tal. E aí, trazer para a galeria, será que não é vou exagerar aqui, mas tornar um shopping, né, colocar para dentro do shopping, empacotar demais, isso daí? Na verdade, o que levou a gente para lá foi assim. Tipo, a São Bento, ela foi proibida, né? Eu cheguei em São Paulo em 91, que eu sou do interior de São Paulo. Em 99 foi quando teve o último encontro, e aí eles disseram que ia construir um shopping lá, que nunca aconteceu até hoje. Proibiu os encontros, e agora voltou os encontros da São Bento. O pessoal da velha guarda tem lá, eu não fui lá ainda, porque eu não gosto muito de papo de velho, eu não gosto de... Não, porque na minha época, e eu estou vivendo agora, então eu estou evitando ir lá na São Bento, mas bom... Então a gente estava se encontrando no Ibirapuera. Aí teve um dia que choveu muito, cara. Choveu muito. E aí a gente estava debaixo da galeria e entrava chuva dos dois lados, assim, tudo molhado. E o rádio tentando colocar roupa. E aí rolou uma revolta. Falei, pô, cara, e a gente... Porque dançar é o mais importante para todo mundo que estava ali. Era se reunir. Então a gente não pensou muito. Aí um amigo me falou, pô, Frank, você sabe que o pessoal lá da Galeria Olido tem aquele espaço lá da Vitrine da Dança e eles cedem. E como eu já frequentava a Galeria Olido por causa da minha companhia de dança, então a gente já tinha se apresentado lá, eu tinha contato com a produção de lá. Falei, sério? Eles cedem? Pô, eu conheço todo mundo lá, por causa que eles contratam shows da minha companhia de dança. Eu fui lá e falei, e eles, podem, precisa de algum... Não, a gente só precisa do som, o chão é bom pra gente dançar, e é isso. E aí a gente começou a se encontrar lá, mas era na mesma, sempre foi, ainda é, o mesmo intuito da época que a gente era no Ibirapuera, era se encontrar, tanto que no começo a gente tocava iPod, não tinha DJ, era só ligar o iPod no sistema de som e a gente dançava lá, e era treino. Aí depois começou, pô, eu toco, tem toca-disco aí? A gente tem toca-disco aí, ao Lido. Pode colocar aqui pra gente tocar? Pode, aí então eu vou tocar. E aí a coisa foi começando a crescer. A Lido, ela cresceu muito em público por causa tem um projeto da prefeitura que eu acho super interessante, que é que eles dão em toda a cidade de São Paulo, principalmente na periferia de artes. Vocacional. O vocacional começou a contratar vários professores de danças urbanas para dar aula na periferia. Então, esses alunos, começou a virar ponte dos alunos irem para lá para dançar. Então, eu comecei a olhar assim, do nada, começou a chegar a molecada de 10, 11, 12, 13 anos lá no nosso encontro. E aí foi de 20, 30, passou a ter 150, 200. Aí chegou um dia que não cabia mais lá dentro, eu comecei a colocar o sistema de som fora também. Então a gente também toca no corredor e aí a gente usa tudo. E agora é uma festa tipo oficial. A gente tem o mesmo peso que a São Bento tinha nos anos 90 e 80 hoje. Tem uma geração inteira de dançarinos. Então a gente nunca pensou na coisa da institucionalização do evento. Na verdade, ele acontecia no Ibirapuera e a gente acredita que acontece do mesmo jeito, até porque ninguém recebe dinheiro, eu não ganho dinheiro para reproduzir. Quando eu não posso, eu só tenho que colocar alguém lá para continuar cuidando. Eu tenho um contrato de cessão de espaço com eles, com a minha empresa. Então ainda continuo vendo do mesmo jeito, uma coisa da molecada que se encontra para dançar. Porém, é isso que eu falei, eu acho muito interessante o que acontece ali, porque o contato da nova geração com a geração mais velha de dança, sabe? Eles trocam experiência, aprendem passo, aprendem só de estar vendo ali o que está acontecendo. Então, inclusive, eu até falei para a Daniela, né? Domingo ia ter, em 10 anos, né, quase, essa vai ser a primeira final de semana que não vai ter. É todo o primeiro domingo do mês, por causa que a Lido tinha uma terceirização com equipamento de som, e aí o contrato acabou e a nova empresa não assinou o contrato ainda.
E aí, Estão sem verba. Então, mas é muito estranho, né? Por que não tem verba, né? Será que se o Haddad ganhasse a verba teria acabado? Eu fico me perguntando isso. Mas então, o fato é que não vai ter, e aí assim, isso está me causando um problema, porque é tão oficial que todo primeiro domingo tem, que as pessoas nem mais olham flyer, nem entra lá na página do Facebook, só vai. Eu sei que domingo vai ser para eles, assim, para quem estiver lá, que eu nem vou lá, os guardinhas falam, ó, não tem, hoje não tem, vai ser difícil para os caras. E é uma galeria que está de frente para a rua, então o que eu falei foi meio provocativo mesmo, né? Não, e assim, que não é um show. Lá, e assim, e o louco lá da Olido é que tem de tudo. A gente tem mendigo que entra lá e dança com a gente, a molecadinha de rua, tem assalto direto, mochila que some também, porque os moleques entram e vai embora com a mochila de alguém. Tem dançarino, tem gente que era da velha guarda, dançava lá nos anos 70 e ouve o James Brown, que a gente toca desde 70 até as coisas mais modernas, e entra lá e dança junto. Então se você ficar lá, é um ambiente muito louco por causa disso, porque é uma troca não só de quem é dançarino, que essa é a maioria, mas de gente que está passando, gente que escuta a música e fala, nossa, mas isso tocava na minha época, e entra lá e começa a dançar, assim, a tiazinha de 60, 70 anos. Isso é muito gratificante para quem está fazendo. Mas... bom, uma pro Frank e uma pro Guga. Do Frank é sobre, bom, primeiro que eu acho que atuar na dança é uma das coisas mais difíceis, assim, porque é um funil, ninguém apoia, das artes é a prima pobre, mais mal vista. Então, posso só colocar o ponto? Das danças... Aí a dança que eu faço é a mais pobre das pobres. Isso, exatamente. Mas só que a dança urbana ela tem conquistado, talvez até o seu grupo tenha tido bastante força nisso, tem conquistado bastante espaço. Então já ganhou fomento, ganhou? Nós não, tem outros grupos ganhando. Não, vocês não, mas vocês talvez tenham começado esse movimento para que a banca, a comissão decida por investir o dinheiro público na dança urbana, que é uma linguagem importante também. Então eu queria saber se... E você circula num meio de financiamento talvez um pouco diferente deles, porque você circula acesso, você faz, né? Tem não é puramente privado, tem um lado público aí, talvez na sua forma de financiamento. Então eu queria saber como que está esse cenário para você, se está bom, se está ruim, se está afunilado. E você disse que não ganha PROAC, queria saber um pouco por quê, se você chega a competir ou desencana de competir porque realmente não vai ganhar. Enfim, entender um pouco o lado do seu financiamento, como está e como você pretende que esteja. E do Guga, porque tanto o Davis como o Frank, eles já colocaram já entendi um pouco qual é o público deles, né? Um público misto. Na Olido é misto, na rua, no Parque Dom Pedro misto, vai cachorro, vai tudo. Queria entender um pouco do público da Maré. Como é que você trabalha isso, se você tenta direcionar ou se é automático? Uma vez que você precisa pagar as contas, você leva o preço, fica um pouco mais elitizado, ou você tenta quebrar esse movimento e aí abrir um pouco mais, queria saber como que você trabalha ao lado do público nas suas festas. Se vocês me permitem, acho que vou falar uma outra questão aqui que acho que tem a ver para todos, fiar um balanço, assim, há um tamanho certo aqui, o máximo que se pode chegar, né? Eles mencionam, não, a gente quer levar para outras cidades, a gente quer fazer festas na periferia e tal. O Guga tem uma coisa que é humanamente aqui, né, que você consegue fazer, que o seu grupo de pessoas consegue fazer sem você perder o controle e com você ainda tendo um pouco de tempo para fazer essa arte, né, essa pitada artística. Eu começo? Eu estava até com medo dessa pergunta porque ela é muito complexa, eu vou tentar resumir o máximo que eu penso. Quando eu falei em pioneirismo, é porque lá atrás a gente não tinha referência de gente fazendo esse tipo de dança em artes cênicas, né? E aí quando eu entrei muito inocente, é aquela coisa que eu até escrevi, né? Um empreendedor, né, que investe em algo, ele vê uma
oportunidade no mercado e cria um produto. Olha, eles estão precisando disso aqui. Vou fazer, vou ganhar dinheiro. A gente não, a gente cria um produto e fala, e agora? Como é que eu vou vender isso aqui? Como é que eu posso ganhar dinheiro com essa minha ideia? E exatamente isso, quando eu montei os discípulos, eu não tinha ideia, né? nem artisticamente falando, como montar um espetáculo de dança, eu não sabia dançar. Eu já dava aula de dança, mas... Então isso já foi um processo de aprender a levar isso para o palco. Como exatamente como a gente fazia nos clubes, como a gente fazia na rua, como a gente fazia nos nossos encontros. Precisava ter um contexto, um conceito para se contar uma história com dança. Então eu fui aprendendo isso. O meu erro no início, por causa da minha insegurança, da minha também limitação, porque eu estava aprendendo, é que eu acreditei muito que o único caminho que existia era o caminho da dança contemporânea. Então eu no início ficava entre me render ao conceito da dança contemporânea e manter minhas raízes das danças urbanas. Então a gente não era aceito pelos contemporâneos porque a nossa dança era entretenimento no conceito deles, e eu tentava adaptar o que eu fazia para que eles me aceitassem. Tanto que o segundo espetáculo da companhia foi dirigido pelo Henrique Rodovalho, do Grupo Quasa, um dos tops. Então ele dirigiu o espetáculo, a coreografia é minha, mas ele que dirigiu. Então a partir daquele momento eu achava que o Discípulos ia ganhar um status no meio da dança, e aí os fomentos, e a crítica de dança, ia começar a olhar o Discípulos de uma maneira diferente. Mas não aconteceu, a gente foi embora, a gente começou a fazer 4, 5 temporadas na Holanda, na França, na Bélgica, e aqui ninguém olhava a gente. E ainda não olha, a gente ainda passa desapercebido. A gente tem 17 anos, e esses dias eu postei, até no Facebook, que saiu a 3ª crítica sobre os Discípulos do Ritmo em toda a história. 3 flyers em jornais, anúncios, mas de crítica especializada saíram 3 em 17 anos. Dentro do SESC, que você falou que a gente trabalha, por exemplo, eu tive uma reunião com o diretor de dança do SESC para questionar ele por que a gente trabalhava tanto dentro do SESC, o que é muito legal pensando no cachê, porém, em 17 anos a gente tinha 4 programações pela dança, o resto era pela educação ou pelo esporte. Por que os programadores de dança do SESC não programavam a gente? Eu sei, os contratos da gente é pelo esporte ou pelo setor educacional. Porque tem um embate direto com a molecada da periferia, com a molecada que gosta de hip hop, uma questão social. Mas as pessoas da curadoria de dança do SESC não programam a gente. Entendeu? A gente nunca dançou no SESC Vila Mariana, por exemplo, que é o SESC da dança. A gente nunca dançou lá. Então eu sentei, tive essa audácia de sentar com o diretor para questionar, porque é claro e óbvio que existe uma briga de classes. Entendeu? Por mais que a gente tenha um trabalho sério, profissional, reconhecido mundialmente, as pessoas aqui ainda não olham pra gente, olha como se fosse um bando de moleque, mas aí no mau sentido. Os moleques dançam lá na rua, eles não têm técnica, sabe? Não sabem a história de cada estilo, da criação desses estilos, de como foi concebido, da história da própria companhia, de cada indivíduo que está lá. Então assim, 7 espetáculos e a gente podia estar circulando muito mais. Sobre os editais, eu tentei fomento 3 vezes, tentei PROAC várias vezes, tentei a Funarte, que é o... Como que é o nome? Hã? José Renato? A Funarte tem um nome do projeto... Tentei 3 anos. A ocupação do teatro. A ocupação. Então, e aí chegou uma hora que eu percebi que é a linguagem. Talvez a linguagem que a gente faz, ou talvez a linguagem de como a gente escreve, os moldes de como se escreve bem um projeto, sabe? Essas coisas a forma com que eles colocaram que é um bom projeto escrito sobre dança, o conceito. Então, as pessoas que estão lá julgando, elas não olham pra gente como uma companhia de dança. E aí, mesmo esses que você está falando que ganharam, que são danças urbanas, eu sei quem é que dirige, eu sei quem escreveu o projeto para eles, e eu sei que eles burlaram, né, através de alguém escrever nos moldes que eles gostam de ler o projeto. Que é uma coisa que eu ainda não fiz, que talvez eu tenha que fazer. Né? Aí, por outro lado, para não encerrar minha fala... Erro, né? Um erro, que aí você quer agradar a comissão. E aí eu acabo me corrompendo. Eu falei assim, eu vou ter que falar que há uma pesquisa, que tem uma investigação, aquele monte de linguagem que a gente sabe que é bobagem, mas as pessoas gostam de ler isso porque está agradando a escola que ela veio. Contemporâneo.
Bom, e aí o fato é que eu parei de tentar. Minha última ano foi ano passado, eu falei, eu não faço mais isso, vou continuar pegando a minha grana, pago os moleques, a gente ensaia, cria, eu compro figurina, a gente sai vendendo e sai ganhando dinheiro. É o que eu continuo fazendo. Se também der prejuízo, dá prejuízo. Mas para terminar a minha fala, porque eu também... pode ser eu despeito essa fala de quem nunca ganhou, também. Pode soar. Mas na verdade eu percebo que os fomentos, o fomento, a dança, o PROAC e também até a Lei Rouanet, principalmente a Lei Rouanet, eles têm um papel muito importante para fomentar a arte, mas por outro lado eles inflacionam o mercado. Vou te explicar por quê. Uma companhia como Discípulos, que tem público, eu teria que ter condições de locar um teatro, eu mesmo chegar lá, locar um teatro, fazer uma mídia boa para levar a gente, cobrar um ingresso razoável e eu poder ganhar dinheiro com isso. Não precisa depender do SESC, do SESI ou de prefeituras para circular. O fato é que os teatros sabem que tem muita gente que tem os fomentos. Então um teatro de 200 lugares não poderia custar 30 mil. Porque 30 mil você tem que cobrar quanto cada ingresso? Mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas quem é fomentado tem. Quem tem a lei do PROAC tem. Quem ganhou a Lei Rouanet tem. Um refletor não podia custar R$150 a diária. Mas custa, porque quem tem fomento paga R$150 num refletor que novo custa R$1.500. Então tudo isso foi viciando o mercado. E para os independentes, os independentes como nós, fica cada vez mais difícil. Então acaba tendo que depender de algumas instituições, como o SESC, SESI e as prefeituras, para circular de forma mais justa, ganhando um cachê razoável. Porque eu acho que a gente já tem um status para conseguir fazer isso. Locar um teatro pro gente lá. Mas se você chegar, quanto que é a locação do teatro? 30 mil. 30 mil, tem 200 lugares. Como que um teatro... Mas, você não quer? Tá aqui, a nossa agenda já está fechada. Vai ter peças de não sei o quê, não sei o quê. R$15 por pessoa para pagar o teatro, imagina, velho. E aí você não consegue fazer mídia e não consegue pagar. Eu fiz isso uma vez, um teatro na Consolação. A gente fez um mês lá em cartaz. Só a última semana que a gente conseguiu ganhar dinheiro para pagar os dançarinos. As 3 primeiras semanas todo mundo dançou de graça. Porque não tinha, eu tive que colocar luz no lugar, não podia cobrar muito caro, então era R$10 o ingresso, então o cheque calção do teatro já estava, assim, eu já sei que vou ficar no prejuízo. Foi uma vez só que eu fiz isso para nunca mais, mas eu achava que isso sim seria realmente o discípulo ser independente. Mas o sistema em que os editais e fomentos colocaram a situação faz com que quem não seja agraciado realmente passe um perrengue para conseguir trabalhar. E a gente ainda consegue, porque a gente viaja para fora, faz um negócio aqui, circula pelo SESI, eu ligo para as prefeituras e consigo fazer algumas coisas nas prefeituras, pelo interior de São Paulo. Então é uma forma que a gente tem para trabalhar. Então assim, essa é a minha realidade em relação aos fomentos e editais por aí, por enquanto. Pode ser que mude. Bom, eu procuro regular o preço, porque eu acredito sempre num pacote interessante. Então, eu acredito que esses eventos que a Maré faz são eventos que são para acontecer como um show qualquer. Então, onde você compra o bilhete para entrar no show, você está pagando, remunerando para poder assistir aquele show, né? Tendo o artista. Então, teoricamente, eu gostaria de qualquer pessoa lá dentro que queira ver aquele show. Claro, a gente como tá na noite, participa, tá nesse universo, então a gente sabe que tem pessoas que não poderiam, por exemplo, estar lá, não poderiam adquirir um convite, e a gente acaba atuando e dando convite. Olha, eu quero a presença dessa pessoa, né? Isso é desde que existe festa, existe você faz uma planilha e fala, esses aqui tantos vão comprar, eu tenho que dar tantos, esses tantos vão puxar tantos que vou ter que dar tantos com desconto. Isso é uma matemática, e eu nunca inflacionei o valor. Assim, para trazer artistas que eu trago, às vezes eu precisaria cobrar o dobro ou o triplo para dar lucro. E eu prefiro segurar,
pagar as contas, às vezes tomar um prejuízo, mas manter essa coisa de que a maré não é para elite, é para todo mundo. Claro, lá no Nordeste, por exemplo, onde a gente faz o festival e da onde veio o nome Maré, o cara precisa pagar a viagem, precisa pagar a hospedagem, precisa pagar o convite. No final das contas, o convite é o menos de tudo isso. Hoje em dia aqui você vai viajar, as passagens são absurdas. Você ouve que a gente recebe 10% do público do festival no final do ano é de fora do país. E o que os caras ficam impressionados é com o preço da passagem aérea, com o preço da hospedagem. No final das contas, o preço do festival, os caras falam, nossa, realmente é aquém do que se paga às vezes lá fora, mas o resto todo é muito mais caro. Então assim, para a história do convite, eu nunca inflacionei, inclusive bar que faz parte de ajuda a pagar o artista, o cenário, a locação, eu seguro, porque eu acho que tem que ser um pacote justo, tem que ser uma coisa que a pessoa... Eu acho que assim, eu como consumidor, eu acho muito chato quando você se frustra, quando você acha que pagou mais do que aquilo valia. Então eu tento regular por isso, eu tento falar assim, quanto o cara vai gastar aqui, será que vale o show? Aquela coisa de vale o show, isso aqui que o cara está pagando vale o show, então esse é o valor, e às vezes realmente não paga a conta. Mas também nunca pensei em contar com o poder público para nada, enfim, acho que isso é uma iniciativa privada mesmo, embora tenha muita cultura, e hoje eu assisti aqui a mesa anterior e você vê que música eletrônica já é cultura e não é de hoje, já há muito tempo. Para as gerações futuras então vão ouvir que nem a gente ouviu de rock, de dance, de música de rua, de black music, enfim, e música eletrônica já faz parte desse universo também. Então, enfim, eu estou investindo em cultura, mas por paixão. Só para colocar uma pontuação, você tinha falado sobre o pensamento do futuro, eu vejo o país indo realmente para o fim dessas coisas, dessa assessoria do Estado. Eu vejo que muita coisa vai ser cortada e talvez quem soube trabalhar independente possa tirar realmente um grande proveito daqui para frente para criar as coisas. Porque quem sempre foi dependente, né, tipo assim, eu amo o Quasa como companhia de dança, mas esses dias eu fiquei meio frustrado em ver eles anunciarem que ia acabar a companhia porque estavam sem patrocínio. Eu falei, vocês existem há 20 anos, aí um ano vocês não têm patrocínio, vocês vão parar. Deixa eu ter um ano de patrocínio, só um, sabe, da Petrobras. Então, tipo assim, eu acho que o futuro, os governantes que estão aí, agora o prefeito, tudo isso que está acontecendo no país, e talvez no mundo existe uma inversão da polaridade. É o Rivotril. Né? E aí vão culpar a gente não sabe votar, toda aquela história. Bom, o fato é que eu acho que quem estiver preparado para a independência, de repente, não se depender tanto dessas iniciativas públicas, pode ser que se dê melhor. E se os caras já estão fora, então melhor ainda. Né? Por favor. A minha pergunta é exatamente em relação a isso, a logística, né, a sua logística, não a sua logística, mas talvez a logística de business, né, que eu digo, de um empreendedor brasileiro musical. Eu morei no Canadá por um tempo, eu fui lá para estudar música, e music business, né, fiz um curso. E agora eu estou lidando com isso. E eu queria ter uma ideia um pouco melhor de como que as coisas, você mencionou França, né, eu entendo que o Davis também, você tem contato, né, com o exterior. Enfim, eu queria ter uma noção melhor de como que está aqui no Brasil. Em relação à música, você fala? Como um empreendedor, né? Eu tive algumas realidades mais estampadas na minha cara em relação à música no Brasil. Eu trabalhei em rádio, então na mesma época que eu fui técnico de som, eu também trabalhei em rádio. Eu trabalhei na Metropolitana e trabalhei na Rádio Mix, lá no início dela. Então eu sei como é que funciona a rádio, eu sei como é que funciona as parcerias das grandes gravadoras.
E aí, eu no começo, algum tempo atrás, eu coloquei uma assessoria de imprensa para trabalhar com a Cláudia, que é a primeira artista do selo. Então, esse assessor me trouxe informações de bastidores de TV e algumas coisas foram estampadas na cara de como funciona realmente, de verdade, o sucesso da música no Brasil. Ninguém está indo, descendo pro play, igual eles falam, sem 3 milhões no bolso para colocar. Os artistas de sertanejo. O que é o descer do play? Descer pro play é descer para jogar. Vamos entrar na carreira Só um artística. artista. Os caras lançam com 3 milhões, os caras vão pagar 100 mil de inicial. rádio por mês. Sim. 100 mil de rádio por mês, vão pagar para você ouvir aquela música o dia inteiro e te convencer que você que escolheu. É sucesso porque o público gosta. E aí chega uma hora que o povo começa a gostar mesmo. Porque eu não acho que o público tem mau gosto, eu não acredito nisso. Eu só acho que o público não é como nós aqui, que vai lá no Google e fala músicas novas de techno. Não, o técnico cai no colo dele, ele, pô, que legal essa música. Ele tem que ligar o rádio, tem que estar lá, ele tem que ligar a TV, tem que estar lá. Ele não tem tempo, ele vai trabalhar às 6 da manhã, cara. Então, o público não tem mau gosto. E esses artistas, esses empresários sabem jogar isso. Então, é difícil você tem novo som no mercado, você não tem essa estrutura. Então, é muito dinheiro investido. O sucesso hoje é muito contato. E nem os fenômenos de internet acontecem mais, igual acontecia antigamente. Porque até isso, eles estão rastreando. Então, o YouTube não vai deixar você ser visto se você não pagar. O Facebook não vai deixar ser visto. Você faz uma postagem lá, 15 amigos que você fala todo dia, vai lá dar uma curtida. Só que eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Como que só 15 curtiu isso aqui? Por quê? Porque ele quer que você vá lá e pague também para você ser visto. Tudo é em torno do capital. Então, você tem que ter muita grana. Nesse momento, é assim que o Brasil está funcionando. E a gente tenta. Então, a gente tenta outras maneiras. Por exemplo, semana passada a Cláudia foi numa rádio comunitária, a gente foi em web rádios, para tentar ir pela borda. E assim que eu acho que é uma maneira de você construir um público. Eu acho que o maior exemplo disso é o público do hip hop nacional, do rap nacional. Gente como Emicida, gente como o Rashid, gente como a Tássia Reis, que está despontando agora. São pessoas que eles criaram um público totalmente no underground. Porque eles vão nos bailes, depois tem as rádios que só tocam isso, e aí não vão pedir dinheiro para tocar, as rádios comunitárias, e aí começa a criar um público. E aí, quando já tem público, aí você tem poder. Sim. Porque público também é dinheiro. Aí você começa a ser visto, aí um jornalista vai dar uma nota ali, então você começa a aparecer. Então acho que a música nova, independente no Brasil, o caminho é esse, é o caminho que eu estou tentando. Porque essa coisa que acontece assim, pá, do nada não está cantando a música, isso aí é bem calculado. É bem calculado na conta dos 3 milhões de investimento, assim, tocar na rádio 4, 5 vezes por dia durante 6, 7 meses, assim, até as pessoas começar a cantar sem saber porquê, sabe? É uma coisa de lavagem cerebral mesmo. Aí eu acho que o caminho é esse, assim, que é o que eu estou aprendendo. E se tiver dinheiro para investir, que não seja esse volume, acho que investir em internet é um meio. Pagar a visualização mesmo no YouTube, o YouTube colocar você como anúncio na primeira página, o Facebook, agora o Instagram também tem anúncio, eu acho que é mais fácil das pessoas verem. Então é um tipo, se tiver dinheiro para investir, eu acho que esse é não muito, mas se tiver um dinheirinho, eu acho que esse é o caminho para ser visto. Mas se tiver muito, já paga logo para tocar na rádio, porque vai rolar. Isso é o que você faz? Hã? Você investe... eu estou investindo nessas mídias, uma assessoria de imprensa para ter caminho até as rádios independentes, rádios comunitárias, web rádios, sabe? É onde a gente está conseguindo. E é engraçado que a Cláudia, a minha esposa, ela tem um sucesso enorme lá fora. Se você entrar e digitar Cláudia Jade, você vai achar um monte de vídeo de campeonato de dança, de desfile de moda, de coisa acontecendo no mundo inteiro com a música dela. E sabe o que eu fiz? Eu mandei para 15 pessoas que eu conhecia no mundo. Tipo, um DJ no Japão, DJ Batsu, 2 DJs americanos que eu conhecia, o Legend, o Beat Slayer, que é um dos produtores. Mandei para uns dançarinos. Aí os caras começaram a espalhar e direto eu encontro alguém e falo assim, cara, tava numa balada na Alemanha, tava tocando música em português, toda vez sua mulher.
entendeu? Parece que as coisas acontecem mais naturalmente, sem ter uma interferência muito organizada do meio da música. Então, tanto que se a Cláudia, se a gente tivesse um empresário na Ásia agora, Japão, Coreia, China, onde ela bomba, mas bomba muito, todo mundo conhece as músicas. Toda hora tem vídeo de alguém usando a música dela para fazer clipe de dança, ou batalha de dança, desfile de moda, sabe? Sempre tem alguém usando a trilha sonora. Então eu acho que lá fora realmente tem uma outra mentalidade. Aqui é que criou essa indústria do mal, e é difícil você penetrar, você conseguir entrar. Alguma observação, pessoal? Vocês têm mais alguma observação final? Acho que é isso. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela discussão. Acho que foi uma ótima discussão, uma discussão dinâmica, onde todo mundo participou, deu sua opinião. Eu queria convidar todo mundo então, a agradecer aqui.